Irmãos, a paz do Senhor, prazer estar de novo com vocês, é sempre uma honra estar pregando em casa, falando do amor de Deus. Gostaria de pedir uma ajuda aos irmãos hoje, nessa noite. Fiquem um pouquinho mais sentados aqui no centro, para a gente poder ficar mais próximos. Como a gente dizia lá, o Robinho lembrou bem, os irmãos do passado, né? As brasas, quanto mais próximos estão, mais o fogo pega, irmão. Então, crente assembleando mais raiz, vai lembrar bem que a gente falava muito isso nos cultos. Então, é sempre um prazer estar aqui. Por gentileza, fica um pouquinho mais aqui ao centro. Essas duas partes aqui, ó, quem puder. Amém? Irmãos, glória a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Amém? Então, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 2, 12, verso 2. Agradeço desde já aos irmãos que estão na mídia, Rondinelli também. Muito obrigado, queridos. Foram muito solícitos na semana passada e tenho certeza que serão hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, Romanos 12, verso 2. Vai dizer assim, se quiser você pode acompanhar ali na tela. Diz assim, na minha versão, pode botar uma Almeida Corrigida Fiel, mas eu acho que eu usei uma diferente aqui, varão. Mas olha só, o texto é o mesmo. Não se conformeis com este século, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, é muito bom ouvir a palavra de Deus, irmãos. Eu lembro tempos em que a gente estava em pandemia e a gente ficava tentando achar conteúdos novos, porque a gente estava impedido. Os crentes da DNV, claro que não, né? A gente teve culto aqui praticamente todos os dias, né, pastor? Foi todos os dias. Mas eu lembro que eu estava no hospital em 2022, quando eu tinha sofrido um acidente. E, irmãos, quanta falta faz a gente ter alguém assim próximo da gente, falando o evangelho, cara na cara, olho no olho, mão na mão, aqui todo mundo apertando um ao outro, falando, lendo a Bíblia. Porque quando você lê, irmãos, o texto, parece que você sente algo de Deus. Para quem ama a palavra de Deus, sabe do que eu estou falando. Eu sempre tento ler a palavra de Deus como se eu nunca tivesse lido. Apesar de que eu já li, graças a Deus, a Bíblia inteira. Você também deveria tentar ler ela toda. Eu sinto, toda vez que eu leio como se eu nunca tivesse lido. Porque eu sempre recebo algo novo de Deus, amém? Então tente ler, faça essa sua, como dizem os teólogos por aí, a hermenêutica. Sempre tem que ler o texto como se nunca tivesse lido, para que você possa absorver a verdade que está ali por trás do texto. E, irmãos, nós falamos aqui na semana passada, vou fazer uma pequena recapitulação aqui, algo assim. Nós falamos aqui algumas coisas muito importantes, e eu falei algumas frases. Não sei se todos estavam aqui, acho que a maioria estava. Eu falei uma frase aqui que eu guardo sempre, e que eu queria que você guardasse para a sua vida, porque mudou a minha vida. Eu disse assim, eu cumpro princípios, Deus cumpre. Alguns se lembraram, glória a Deus, alguns se lembraram. Eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Então, você que está anotando, grave isso, anote, leve para a sua vida, porque eu aprendi isso aqui, botei isso na mente, falei, gente, isso aqui é poderoso, é de Deus. Porque existem muitos princípios na palavra de Deus. Nós falamos de alguns aqui na semana passada, e nós vamos falar mais alguns hoje. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre atos de honra. Lembre-se que o tema dessa conferência, no mês de abril, é o princípio da honra. E dentro do princípio da honra, a gente teve várias ministrações aqui, da nossa irmã Priscila Cedro. Ela ministrou poderosamente, irmãos. Tem um áudio rodando por aí nos grupos. Ouça aquele áudio várias vezes, irmãos. Eu ouvi. Deus abençoe a vida da nossa irmã Priscila Cedro, porque ela realmente foi muito usada por Deus aqui. Glória a Deus pela vida dela. Eu falei também algumas coisas, que o natural também revela o espiritual. Tem muitas coisas que você faz de forma natural, que é na verdade o modo como Deus age. Eu dei um exemplo aqui de pais e filhos. Deus age como pai na nossa vida, da mesma forma que você tem que agir como pai dos seus filhos. E, irmãos, essa parte dos pais, a gente tinha que fazer um capítulo à parte aqui. Pastor, acho que no passado já falou sobre paternidade aqui, né, pastor? Teve uma série de palestras sobre paternidade. Eu lembro até que trouxe uma psicóloga certa vez. Eu fui tremendamente abençoado. Porque quando você entende a paternidade, quando você estuda um pouquinho mais sobre a relação pai e filho, a questão da criança nascendo na barriga de uma mulher, como a voz grave de um homem, o bebê já ouve. Olha que tremendo isso para as irmãs que estão grávidas aí.
os primeiros sons que uma criança, quando está na barriga de uma mulher, está lá determinadas semanas, os primeiros sons que ele ouve não são sons agudos, são sons graves. E quem tem a voz grave na família? Normalmente são os homens, amém? Então é maravilhoso quando a gente estuda tudo isso. E, irmãos, eu também falei algo muito importante, baseado na primeira carta de João, capítulo 2, verso 8, a gente falou aqui várias vezes, é que se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é o quê? Vamos mais forte? Se você diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Talvez a referência, depois eu pego a referência melhor, varão. Pode deixar essa daí, pode tirar essa daí. Mas por que eu falei isso? Porque existe uma lógica por trás disso. Qual é a lógica? Deus está nos ensinando que o relacionamento entre a gente é o que Ele mais deseja para nós. Qual foi a primeira pergunta ou a segunda pergunta que Deus vai questionar a humanidade? Você vai ver a primeira pergunta para Adão, dizendo assim: Adão, onde estás? Depois, quando você pula os próximos capítulos, você vai ver assim, Deus perguntando já a Caim: Caim, onde está o teu irmão? É Deus sempre querendo relacionamento. Deus querendo mostrar que a forma de você viver bem nessa terra é viver bem com o seu irmão. E aí eu trouxe aquela lógica: se eu amo a Deus, através do amor ao meu irmão, eu sirvo a Deus também servindo aos meus irmãos. E eu vou honrar a Deus como? Honrando os meus irmãos. E aí a gente vai tratar algumas coisas aqui que são magníficas. A gente falou também sobre Marcos capítulo 6, e aí você pode projetar, irmão, por gentileza. Marcos capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia, pode acompanhar na tela. Diz assim, Marcos capítulo 6, no verso 1. Vai dizer assim, Marcos capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E aí o verso-chave para você, verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí o verso 5 é o mais triste. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Irmãos, o texto é autoexplicativo. Nós estamos falando de Jesus na terra. Nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer tudo. Mas quando chegou a hora de aplicar esse poder tinha que sair dele, essa virtude tinha que sair deles através da fé. Só que o que aconteceu com esse povo e o que o próprio Jesus, o Todo-Poderoso, vai dizer aqui? E admirou-se de quê? Da incredulidade deles. E essa incredulidade foi gerada pela falta de honra. O texto é claro, Jesus vai dizer: não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua própria pátria, na sua terra, entre os seus. E aí eu falei uma frase aqui também que eu espero que você tenha gravado, porque é baseada nesse versículo. A convivência é o maior agente de desonra que nós podemos ter. Quanto mais você vive com a pessoa, quanto mais você convive com ela, quanto mais você a conhece, por mais que você a admirasse antes, normalmente a gente tende a caminhar para no caminho da desonra. Porque pensa bem, você conhece uma pessoa pela TV. Você está lá, digamos, uma grande pessoa da atualidade. Não vou dizer que é uma pessoa de honra, mas que seja uma pessoa da atualidade, tá? Faça a sua definição aí. Você conhece lá pela TV quem? O Neymar. Aí você conhece o Neymar. Neymar decide então, lá em qualquer programa aí que tem de TV, ele vai passar uma semana na sua casa. Você não conhece o Neymar. Você sabe quem é o Neymar. Mas no momento em que você conviver com ele, você vai passar a conhecê-lo. E, meu irmão, você pode ter certeza, no momento que você passar a conhecer o Neymar, eu acredito, tá?
que você não vai ter a mesma admiração do que quando você conhecia só de longe. Porque é normal. A gente começa a ver como é que a pessoa vive. Irmãos, eu conheço pessoas, é maravilhoso quando eu falo disso, porque eu conheço muitas pessoas que eu admirava muito. E quando eu fui caminhar com eles, lá, antes das minhas experiências, eu falei assim, gente, esse cara não era tudo que eu pensava, não. Esse cara tem muita fama por aí. Sério, pastor, eu vivi isso. Mas, assim, é normal isso acontecer. Sabe onde é que isso mais acontece? Entre os casais. Entre os casais. E é maravilhoso, porque eu participei de uma reunião ontem, pastor. Foi maravilhoso. Porque a empresária com a qual eu trabalho, ela fez uma reunião, irmãos, para adquirir um negócio. Foi uma aquisição de uma empresa. E ela me chamou para participar. Fizemos um call com a empresa de São Paulo e começamos a falar e tudo mais. E aí, ela mesma usou essa expressão. Deu certo, sabe? E eu falei isso para ela, falei, deu certo mesmo. A senhora vai pegar essa empresa, vai comprar essa empresa. Essa empresa tem um potencial gigante. Essa empresa é um negócio novo que ela viu, a gente trouxe como parceria para dentro da empresa. Ela vai escalonar essa empresa no ramo digital e essa empresa vai bombar muito. Eu ainda vou falar sobre essa empresa aqui, tenho certeza disso. Empresa lá de São Paulo, Guarulhos. E aí, ela falou a seguinte frase que eu fiquei maravilhado. Porque ela falou, as pessoas que estavam, os donos da empresa que estavam do lado de lá, na videoconferência, eles ficaram muito maravilhados com a fama da empresária para a qual eu trabalho. Eles ficaram, ela começou a falar de empresas, de negócios, desses termos que a gente usa muito, merger and acquisition, começou a falar termos em inglês que a gente está no nosso ramo, e eles ficaram muito maravilhados. E eu terminou a reunião, eu falei assim, ó, deu certo, ó, vai dar certo, acabou. A senhora vai pegar essa empresa, vai bombar, vai ser muito boa. Aí ela falou assim, calma, sabe, é só a fase do namoro. E aí eu peguei isso. Porque pensa bem, irmão, você que está aqui, está casado há muito tempo, o mesmo relacionamento que você tem hoje, era o mesmo relacionamento que você tinha lá na fase do namoro? Seja sincero, irmão. Seja sincero, não vou nem falar irmão, não. Vou falar das irmãs. Ô, irmã, você que hoje viveu com esse homem aí 20 anos, 10 anos, é a mesma coisa quando estava aquela paixão, aquela admiração. Você chegava assim todo... Calma, irmão, não precisa falar não, calma. É retórica, irmão, Calma, é retórica, não precisa responder não, nem sei quem foi. Mas olha só, quando você estava na fase do namoro, seja sincero. Não quero causar nenhum conflito familiar aqui hoje, amém? É só para vocês refletirem. Mas na fase do namoro, meu irmão, você começa a conhecer, você fala, essa mulher é linda. Meu Deus, ela é bonita. Aí quando foi assim com eu e Suzana, comigo e com Suzana e eu, foi maravilhoso, porque eu falei, meu Deus, eu não tinha parado para notar esse detalhe no cabelo dela, eu não tinha parado para... Essa pintazinha que ela tem, olha que charme. É assim que a gente faz. A gente começa a conviver. E aí, nos relacionamentos em geral, isso é comum. É a fase do namoro. É a fase que você tem um primeiro impacto. É o primeiro momento, caramba, essa pessoa trabalha nesse lugar. Olha só, não sabia também. Esse namorado, essa namorada que eu estou tendo, aquela paixão, aquela vontade de estar junto a todo momento. Mas aí, você casa. Aí o que acontece? Você vai viver dia após dia. Vai acordar, aquela que era bela quando você só via, quando você chegava na casa dela, agora ela não se arruma mais, na hora que você acorda. Claro, né, irmã? Não tem como acordar 100% maquiada, seja sincera. Tá doida? Não tem como, com o cabelo arrumado. Aí o varão vai vivendo essa situação, isso é comum. Aí você começa a ver que ele falava coisas perto de você, mas também falava outras coisas longe de você. Aí o que acontece? Você está convivendo ali todos os dias, aí você começa a ouvir aquilo. Aí você fala, ué, eu não sabia que você falava isso. Não sabia também que você falava isso. E essa outra coisa? E aí o que acontece? No caso de Jesus, gerou uma incredulidade para que ele fizesse milagres naquela terra. Porque aquela terra era a terra natal de Jesus. A convivência é o maior agente de desonra. Da mesma forma que a gente está aqui hoje, a gente olha vários obreiros que estão aqui, vários irmãos que estão sentados aí do seu lado, está todo dia, no mesmo culto, na mesma hora, toda da mesma forma. Você olha e muitas vezes não acredita que Deus possa usar essa pessoa que está aí do seu lado, irmão. Não, eu estou te dizendo para você mudar esse seu conceito. É para você mudar de opinião. Deus pode usar essa pessoa que está aí do seu lado. Glória a Deus. Quem pode dizer um amém? Deus pode usar quem está aí agora, e não precisa daquela manifestação, como nós assembleanos gostamos muito. Deus pode usar num simples abraço da pessoa que está aí do seu lado, num simples, a paz do Senhor, Jesus te ama.
Ele pode usar essa pessoa. Portanto, não caia na questão da incredulidade, porque a desonra gera incredulidade. Amém? E foi isso que aconteceu em Marcos 6. E aí, eu abri esse culto hoje com Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da sua mente. Esse versículo, eu usei muito ele no passado, porque eu falei lá nas minhas dificuldades, como eu falei aqui na semana passada, nas dificuldades, os malabarismos, né, pastor? Lembrei, obrigado, tá, pastor? Nos malabarismos econômicos que a gente faz, para poder sair de situações, eu usei muito esse versículo. Eu falei, Senhor, eu sou crente há muito tempo, acredito no Senhor até debaixo d'água, mas o que eu estou passando aqui? Por que eu estou passando? Irmãos, eu fiz campanha de oração, eu fui para cima do morro da Caixa d'Água, era orar de manhã, meio-dia e de tarde. Eu trabalhava bem ali perto daquele morro da Caixa d'Água. Eu orava de manhã, meio-dia e de tarde, todos os dias. Como eu falei aqui, eu emagreci 8 quilos em uma semana, porque a dificuldade financeira, um processo na justiça, iam penhorar meu carro. Irmãos, eu era materialista. E principalmente, não só a parte material, financeira, eu não entendia que o maior bem que eu tenho é o meu tempo a serviço de Deus. Vou repetir porque muita gente precisa disso aqui hoje. O maior bem que você tem com Deus, na linguagem dos negócios, vamos até falar na linguagem dos negócios, o maior ativo que você tem nesta vida é o investimento que você pode fazer em Deus com o seu tempo. Você tem que investir o seu tempo. Eu fiquei pensando, quando eu estava lá nessa semana que eu emagreci tanto por causa do processo judicial, e só recapitulando, para quem não estava aqui, eu fui processado judicialmente porque eu fui fiador de um amigo meu de mais de 20 anos. Assinei um contrato, não tinha culpa nenhuma, mas como eu era o fiador, eu tinha que cumprir e tinha que arcar com os custos daquele contrato. Então, no meio dessas tribulações todas, eu comecei a fazer conta. Eu quero que você faça essa conta também. Olha só. Quanto você ganha hoje? Você não precisa falar, tá? É só para a gente fazer um exercício. Pega o que você ganha e multiplica por um ano. Para ficar mais fácil, multiplica por 10, tá bom? 10 meses. Multiplica por 10, é o que você vai ganhar aí no ano. Ok? Só para facilitar a conta. O ano tem 12 meses ainda, amém? Você vai ganhar 13 salários, você talvez tenha um 13º também. Ok? Multiplicou por 10? Quantos anos você acha que você ainda vai viver trabalhando? Sei lá, 30 anos? 40 anos? Multiplica então por esse total de anos. Quanto que você vai receber? Eu fiz essa conta. E sabe o que eu olhei? Eu pensei, eu cheguei no número razoavelmente bom. E falei assim, com esse número aqui, talvez dê para fazer o quê? Comprar uma casa, um carro, e acabou o dinheiro. Foi isso que eu passei. Eu fiz essa conta. Eu quero que você faça essa conta aí agora. Você não vai falar para ninguém, mas faça essa conta. E aí você para pensar, vou ganhar tanto durante tanto tempo, e esse dinheiro vai me servir para quê? Sabe o que eu descobri, pastor? Que não dava para fazer muita coisa. E eu falei, então por que eu gasto tanto do meu tempo com isso, se isso não vale tanto aí no final? Eu quero que você faça essa conta. Também, se a gente fosse fazer conta de ativos aqui, esse dinheiro investido, feito alguma aplicação, você vai render muito bem. Mas o maior ativo que você tem é o seu tempo. E aí eu pergunto, onde você tem investido esse seu ativo? Em honrar a Deus ou em deixar de honrá-lo? Porque mais uma coisa que a gente vai falar aqui. Se Deus não estiver no primeiro lugar, nada mais vale a pena. Vou repetir. Se Deus não for o primeiro em tudo que você faz, nada mais vale a pena. Eu falei na semana passada sobre uma oferta. E novamente, a gente não está aqui falando sobre finanças, amém? Quem dera a gente tivesse um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Mas eu falei sobre a primícia. Alguém se lembra o que era a primícia? Alguém se lembra o que eu falei? A primícia é citada em várias partes da Bíblia. Vai estar em Provérbios capítulo 3, verso 9, irmão. Por gentileza, projeta aí. Vem de cabeça aqui agora. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Em algumas traduções, se você abrir a sua Bíblia aí, vai estar escrito primícias. Primícias da tua renda. A primícia, então, é a primeira parte de tudo que você tem. E aí, olha a continuidade do versículo. Primeira parte, pode voltar por gentileza. A primeira parte de todos os seus ganhos, ou seja, da tua renda. Próximo versículo. E se encherão os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, eu não estou falando aqui para fazer barganha, e o versículo não está te dizendo isso. Porque muita gente vai ler esse versículo aqui dizendo assim, não, eu vou dar porque a promessa é receber. Não, é justamente o contrário. É porque você faz, sem querer, que Deus te honra nessa terra. É você colocar Deus em primeiro em tudo. Você vai ler em toda a Bíblia, a gente não tem tempo para ler todos esses versículos. Você vai ver o quê? Deus exigindo o primeiro animal que nasce da animal fêmea. Toda fêmea que abrir o ventre, você vai ler, já leu esse versículo, esse animal tinha que ser levado ao templo, porque pertencia a Deus. Quando o filho nascia, você não pode levar seu filho e deixar lá, como Ana fez. Ana ainda conseguiu fazer isso, mas o filho ficou lá. Mas quando era nos animais, o que você fazia? Você entregava o animal. Quando era o filho, você sacrificava outros animais, significando, simbolizando o seu filho, porque o seu filho não podia ficar lá. Era Deus dizendo, eu tenho que ser o primeiro em tudo. Tudo, quando vai para as frutas, para os cereais, é isso que a gente acabou de ler, as primícias. Você vai ler nos evangelhos, falando muitas vezes assim, a festa das primícias. As primícias eram uma festa, era uma cerimônia e também era uma oferta. Então você tem que fazer uma distinção quando lê lá no livro do Êxodo, quando fala sobre essas ofertas. Você vai ver ofertas de primícias em todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí a gente acha que primícia é coisa espetacular, alguma coisa assim. Calma, eu vou te explicar melhor. Primícias, na verdade, já existiam nos povos da região. Os povos da Mesopotâmia, os povos daquela região do tempo de Israel já existia. E o que era a primícia? Todos os fazendeiros de uma determinada região faziam o quê? Quando o campo começava a dar os primeiros frutos, eles pegavam um homer, que era cerca de 330 litros, um volume, um tonel, pense num tonel, uma caixa d'água, se você preferir. Eles enchiam aquilo ali e levavam até o templo. E quando eles levavam até o templo, perceba o que eu estou te falando. Era uma festa, era uma cerimônia e era uma oferta. Esses povos levavam esses primeiros frutos para quê? Para que se houvesse uma geada, se houvesse alguma coisa, uma peste, uma praga, que acabasse com todos aqueles outros frutos que ficavam na terra, aqueles primeiros frutos eram as boas sementes. Já tem gente que já está entendendo aqui. Aqueles frutos que eles levaram lá para guardar na sua sociedade, não só em Israel, aqueles frutos eram os melhores frutos, é o que eles tinham de melhor, porque a semente que estava ali na mão daquela pessoa que guardava, que no caso de Israel era o sacerdote, aquela semente serviria para replantar todo um terreno, caso eles tivessem alguma praga no terreno. Tem gente que está pegando, tem outros que estão meio devagar. Meu irmão, quando você passar a honrar o Senhor com as suas finanças, colocando Ele em primeiro lugar, no primeiro momento que você recebe o seu salário, no primeiro momento que você tem um filho, no momento que você vai se casar, no momento do seu namoro, colocando Ele em primeiro lugar, Deus está dizendo, olha, não importa o que aconteça, eu vou cuidar do que vai acontecer disso aí que você está tendo na mão. Era Deus movimentando a fé do povo. Porque pensa bem, ele vai juntar os primeiros frutos, vai botar numa carroça, talvez, num jumento, vai levar até o templo. Mas ele não está lá para proteger o que vai continuar nascendo. Então, quando ele sai para levar essa oferta lá no templo, Deus está garantindo que o que vai continuar nascendo no campo vai prosperar. Novamente, a gente não tem tempo para falar aqui sobre primícias, dízimos e ofertas, mas foi o que mudou a minha vida quando eu passei por esse problema. Eu entendi o valor das ofertas. Eu enfatizei bastante aqui semana passada. O dinheiro não pode te dominar. Porque olha só, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. O que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden? Eu vou usar tipologia aqui para entender um pouquinho. E respeito quem entender de forma diferente. Adão foi colocado no Jardim do Éden. Mas tudo que Adão tinha que fazer era o quê? Cuidar do jardim. Porque Adão não plantou as primeiras árvores do jardim. Quem plantou as primeiras árvores? O próprio Deus. E ao plantar, ele falou assim, Adão e Eva, vocês estão aqui, vocês vão continuar aqui enquanto vocês me obedecerem. O que aconteceu? Eles desobedeceram, comeram do fruto, e Deus, por um ato de amor, a gente pode falar sobre isso em outro momento, Ele os colocou para fora do jardim. Porque se ele comesse da árvore da vida eterna, estando em pecado, seria um pecador eterno.
então Deus os vai colocar para fora. Porque, na verdade, não foi acidente da salvação, meus irmãos. Foi o quê? Foi plano de salvação. Deus já sabia que eles estavam saindo do jardim, porque eles estavam do jardim pelo próprio mérito. Se eu não comer, eu posso ficar aqui dentro, então é mérito. Quando eles saem para fora do jardim, eles vão voltar, mas não pelo mesmo caminho. E aí você entende Hebreus. Hebreus vai dizer assim: entrai com ousadia por um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. Porque pelo mérito ele não podia mais voltar por aquele caminho. Agora era o caminho aberto pelo sangue de Jesus. E por que isso é importante? Porque eles viviam na casa de Deus, com as regras de Deus, vivendo sob as ordens de Deus. No momento em que eles desobedecem, Deus os coloca para fora. E você, muitas vezes, você que é pai, você que é mãe, você com certeza já ouviu isso dos seus pais, ou um dia já falou para os seus filhos: enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo da minha comida, quem manda aqui sou eu. Com certeza você já falou isso. E por que isso é importante? Talvez você não tenha entendido. Porque o que Deus sempre quis ser para o homem é ser o seu provedor. Vou repetir. Deus sempre quis ser para o homem o provedor. Ele proveu o jardim, ele proveu as árvores, ele proveu a Eva, ele proveu tudo que Adão precisava. Mas nós, na nossa ignorância, não nos entendemos hoje com Deus. E achamos que a gente pode lutar, ter o emprego na força do braço, vender na própria força do braço. Eu estou te dizendo que existe um novo e vivo caminho, que Deus pode abençoar tudo que você faz, as obras das tuas mãos, quando você o colocar em primeiro lugar. É importante você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo. Seja sincero, irmão, não responda. É só para você refletir. Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Em tudo. Eu fui casar, irmãos. Fui casar em 2021. E é maravilhoso porque a Ademilton, acabou que a Ademilton não está aqui. Eu até botei aqui no script aqui, para a gente poder falar da Ademilton. Porque eu era do Jockey, irmãos. Hoje eu colho frutos do que eu primiciei e ofertei lá no Jockey. Sabe por quê? Eu falei do Ademilton? Porque Ademilton cuidava dos casais. Ademilton e Irmã Penha. Hoje até aniversário da Irmã Penha. Eles devem estar comemorando, por isso que ele não deve estar aqui. E olha só, eu brinquei com a Ademilton esses dias aqui. A Ademilton está aqui na nossa igreja, a gente se conheceu lá no Jockey. E aí, lá naquele tempo, eu estava solteiro. E a Ademilton vinha para mim. Eu participava do louvor, participava da igreja, formativa. E ele vinha para mim e falava: sabe, é encontro de casais, sabe? Você tem como você abençoar um casal para poder ir lá no retiro do casal? Aí eu falava: ô Ademilton, amém, tá bom, vou ofertar no futuro. E eu brinquei com ele ali, porque, eu até brinquei, ele não está aqui para poder ouvir isso, mas seria muito bom, porque eu fui perguntar o preço do valor do encontro de casais esse ano. Aí ele falou um valor X, depois você sabe aí, não sei se todo mundo sabe, mas ele falou um valor lá razoavelmente diferente do que eu pagava no passado. Era quase o dobro, irmão. É quase o dobro hoje. Aí eu brinquei com ele: poxa, Ademilton, eu ofertava tanto lá no Jockey, na minha época o valor era lá embaixo. Aí ele: sabe, não dá para achar esses lugarzinhos mais baixos não. Pandemia, hotel, tudo cresceu. Aí caiu a minha ficha depois que eu falei isso com ele. Porque Deus me fez entender que aquilo que eu primiciei lá no passado, eu estou colhendo hoje, podendo ir aos encontros de casais com a minha esposa. Eu tenho um bom relacionamento, irmãos. Eu tenho um bom relacionamento e eu tenho certeza que por ter ofertado na vida de irmãos, que eu nem conheço muitas vezes, porque eu dei uma oferta sem conhecer lá atrás, eu estou colhendo hoje um bom relacionamento com a minha esposa, um relacionamento agradável, cheio de paz, harmonia, e Deus tem me honrado nesse momento. E aí, voltando ao fato de eu casar, eu fui casar, e a primeira coisa que eu falei com Suzana, eu falei: Suzana, não pode ter nada que não honre o nome de Deus. Nada. A maioria dos meus parentes não são cristãos. Irmãos, eu já fui em casamento de cristão, que a bebida não honrava a Deus, que a música não honrava a Deus, que cenas absurdas não honravam o nome de Deus no casamento. E o casal cristão, mas por ter uma família que não é cristã, as pessoas acabavam fazendo algumas exceções. Bebida alcoólica, músicas indevidas, músicas não cristãs. Eu falei: eu vou casar, mas o meu casamento tem que botar Deus em primeiro lugar.
O cara, olha só, aí aluguei um som de um DJ aí na internet. Não conheci o cara, procurei, não achei ninguém, aluguei um som do DJ, não é da banda. E o abençoado começa a me soltar uns sons lá que eu falei, cara, eu não quero esse tipo de música. Antes, na hora do contrato, eu falei, cara, eu não quero esse tipo de música, amém? Tudo bem. Mas ele estava indo lá na pilha dos próprios convidados. E estava tocando umas músicas que não era que a música não era secular, amém? Mas é um estilo de música, eu falei, isso para mim não honra a Deus. A minha opinião, minha escolha. E ele começava a soltar isso. Eu saí de lá de onde eu estava tirando foto, nas fotos protocolares de casamento, deixei minha noiva lá e falei, eu vou lá mudar a música, porque eu tenho certeza que essa música não honra o nome do nosso Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida, irmãos. Entenda, tudo tem que ser ocupado pelo primeiro lugar, e esse primeiro lugar tem que ser de Deus. E aí, mais uma vez, se você quer anotar alguma coisa importante, de tudo que eu já tenho vivido e posso passar para vocês, a honra é como uma escada. Grave isso, a honra é como uma escada. Cada degrau é um trabalhar de Deus na sua vida. Cada degrauzinho que você pisa ali. Você vai ver honra começando pela humildade. Você quer chegar em locais de honra? Você quer ter honra na sua vida? E sabe por que você tem que ter honra na sua vida? Porque quando a gente chegar no céu, meu irmão, quando você chegar no céu, você vai pegar a sua coroa de honra e vai botar os pés do nosso Senhor Jesus e vai dizer assim, toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. É para isso que você tem que buscar lugares de honra. Você vai passar pelo caminho da gratidão. A honra é como uma escada. Cada degrau vai ser um trabalhar de Deus na sua vida, para você chegar em locais de honra ou aprender sobre honra. Deus vai trabalhar humildade na sua vida, Deus vai trabalhar gratidão, Deus vai trabalhar submissão, Deus vai trabalhar amor e muitas outras coisas. Esses são só os exemplos. E aí, eu quero fazer uma pergunta, porque eu passei por algo aqui, irmãos, foi tremendo. Eu participei terça-feira passada aqui, palestrando sobre a honra, ministrando. E eu vivi uma experiência na sexta-feira que eu falei, Deus, só Deus mesmo poder fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sempre faço onde eu vou. Quem aqui já foi demitido de algum lugar? Onde você já foi demitido, irmão? Já saiu de um lugar? Alguém virou assim e falou assim, grato, obrigado, tchau, tchau e benção, vai embora. Você já foi demitido? Já, né? Não precisa responder, amém? É só para você refletir, é retórica. Você já agradeceu a Deus pelo emprego que você tinha até aquele momento? Com certeza, né? Muitas vezes a gente agradece, até trabalhando lá a gente agradece. Mas você já chegou naquele seu ex-patrão, no momento da rescisão, e agradeceu pelo tempo que você passou naquele lugar? Porque toda a provisão que ele deu naquele lugar sustentou a sua casa, os seus filhos e a sua família? Eu passei por uma experiência que foi tremenda. Se você não fez isso, faça. Eu trabalho para uma empresária hoje e trabalhava para um diretor executivo de uma outra empresa. E aí, eu estou falando porque, gente, eu quase chorei, pastor. Eu me segurei para não chorar, pastor. Porque eu trabalhei para esse padrão durante 5 anos, esse diretor executivo. E eu saí de lá em 2019. E fui trabalhar para essa empresária. Desde 2019 eu estou trabalhando com ela em Vitória. E aí ele veio à empresa que eu trabalho hoje. Ele veio fazer uma visita técnica. E aí quando saiu da sala, saíram os dois. E a minha patroa hoje, minha empresária, ela virou e falou assim, ei, Elias, acabei falando o nome, Elias, olha aí o seu protegido. Porque eu trabalhava com ele, ela chegou nele e pediu para poder me contratar. Eles se conhecem há muito tempo. Falou assim, estou precisando de uma pessoa com esse perfil, dessa forma, o Sávio vai dar certo de novo comigo. Bora, posso levar o Sávio? Pediu a ele. Ele virou e falou, pode levar. Então ela fez essa brincadeira agora, sexta-feira, quando ele estava saindo da sala, e falou assim, olha aí o seu protegido. Esse meu ex-patrão virou para ela e falou assim, não sou eu, não é ele que é o meu protegido. Eu sou o protegido dele. Caso você não saiba, ele é um homem de Deus. Meu irmão, você tá brincando. Eu quase fui em lágrimas, porque eu sempre trabalhei, sempre disse para todo mundo, eu sou crente. Ei, irmão, tá bom, eu sou crente. Ei, vamos fazer isso aqui? A forma como você trabalha tem que exaltar o nome de Deus. Aquilo que você fala tem que botar Deus em primeiro lugar. Irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que não são cristãs. Ou melhor, até são cristãs de uma denominação muito antiga aqui na terra. Mas perceba, nós temos que honrar a Deus em tudo, porque as pessoas estão vendo Deus em você.
Eu falei um pouquinho sobre paternidade, não dá para a gente falar muito. Grava esses dois termos e pesquisa na internet depois. Huios, H-U-I-O-S, e teknon, T-E-K-N-O-N. Grava esses dois termos. Porque toda vez que a Bíblia vai falar a palavra filho, no grego tem duas palavras para filho. Huios e teknon. Toda vez que falam de bênçãos, de herdar bênçãos, de ganhar bênçãos, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, está falando de huios. Porque huios significa um filho amadurecido. E teknon é um filho ainda criança, é filho. Os dois são filhos. Mas um já é um filho adulto, quase adulto, amadurecido. Mas o outro é um filho, como diz João, filhinho. Para aprender sobre honra, você tem que chegar num espaço, num tempo da sua vida, que você tem que estar amadurecido, para entender o que é honra, honrar pessoas, para que Deus derrame bênçãos na sua vida. Todos nós estamos aqui, a gente tem vários níveis aqui dentro hoje. Pessoas que aceitaram a Cristo recentemente, nós entendemos, faz parte da jornada. Eu falei para vocês, quando Paulo vai advertir uma igreja, ele diz assim: pelo tempo na fé, vocês já deveriam ser mestres. Sabe quanto tempo tinha aquela igreja, pastor? Eu fui pesquisar, sou curioso. 8 anos de estabelecida, 8 anos. Paulo estava exigindo que os cristãos daquela igreja já tinham que ser mestres, não era nem um crente amadurecido. Era um mestre com apenas 8 anos. Olha o nível de severidade que Paulo cobrava às igrejas. Eu quero que você reflita nesse momento. Quanto tempo você tem na fé e tem vivido o mesmo estilo de vida que você tem? Não é porque, novamente, pastor, é porque o senhor está presente aqui hoje, mas estava no esboço já, tá? Amém? Mas olha só, 2017, você vai entrar lá no canal da igreja depois, vai assistir o culto de virada de 2017 para 2018. 2017 para 2018. Em 2018 foi quando eu vivi esses problemas. 2017 e 2018, eu estava naquele cantinho lá em cima, parado, esperando da hora da meia-noite para poder ir embora. Porque o meu compromisso com a igreja estava muito abaixo do que Deus queria. Eu fiz uma oração naquele momento. E se você assistir o culto, você vai ver que o pastor vai ser usado por Deus aqui nesse culto para falar sobre mudança de vida. E foi aquela palavra que Deus colocou no meu coração. Eu fiz uma oração. Irmão, cuidado com o que você ora e pede a Deus. Porque Deus vai entrar na sua vida mesmo. Não, eu estou falando de um jeito bom, irmão. Talvez você não vai gostar no início, mas Deus vai entrar na sua vida mesmo. Eu virei naquela noite e fiz essa oração, me lembro claramente. Eu falei: Senhor, eu estou há mais de 20 anos no Evangelho. E eu não estou entendendo para onde é que a minha vida está indo. E eu faço essa pergunta para você aqui agora. Para onde é que a sua vida está indo, como cristão? Não estou falando de salvação não, irmão. Você está aqui, você é salvo. Mas perceba, você é crente, você crê em Deus, você tem fé que você vai ser salvo. E glória a Deus, que você possa continuar acreditando nisso. Nós somos arminianistas, não estou aqui teologando para ninguém. Mas pensa o seguinte, a sua vida já chegou num patamar que está tranquilo? Seja sincero. Ou você pode dar mais de você mesmo à igreja. Você pode trabalhar um pouquinho mais para Deus. Você pode colocar mais Deus em primeiro lugar na sua vida. Suzana e eu falamos sobre algo muito importante. A gente fala sobre o nome dos filhos. E um dos erros que eu mais vejo hoje são cristãos colocando nomes que não têm sentido algum nos seus filhos. Não, é o nome que está na moda. É o nome que está na moda. Suzana e eu, a gente fica pensando, não, vamos botar esse nome? Peraí, deixa eu ver o que significa. De onde vem? Quem é que teve esse nome? Você não vai ver um nome na Bíblia sem significado. Todos os nomes tinham um significado profético. E para honrar os pequeninos, para honrar os filhos, eu estou te dizendo, a melhor forma de honrar os seus filhos é dar um futuro profético aos seus filhos. É virar toda noite e dizer, Deus, eu botei um nome que eu não sabia, mas a partir de hoje, o nome dele vai ser bênção na sua presença. É estabelecer que Deus esteja em primeiro em tudo, irmãos. Eu falei aqui também na terça-feira passada, que o meu projeto não era estar aqui. Em 2016, 2017, o meu planejamento era, vou vender tudo que eu tenho, vou ilegalmente lá para a Inglaterra, de lá eu tiro a cidadania italiana, e aí eu posso ficar lá tranquilo. Vai ser um subemprego, mas é melhor do que estar aqui no Brasil, com todo aquele problema que a gente estava vivendo. Eu tinha uns planos, Deus tinha outros para mim. Não fui,
aconteceu o Brexit, nem posso ir mais para a Inglaterra, porque não vai adiantar nada, eles não deixam mais entrar, você tem que ter licença para trabalho. Está vivendo uma grande crise agora, e Deus me fez passar em 2017 para 2018, lá naquele cantinho, pega o vídeo e tenta ver. Eu também tinha passado por uma promessa em cima desse altar, dia 15 de dezembro de 2017. Deus usou o pastor Marcos Júnior aqui, aquele que sempre prega na nossa igreja. Ele é bênção, irmãos. E graças a Deus, glória a Deus, porque Deus usou ele aqui. E derramou uma profecia. Novamente, vá lá no canal do YouTube, dia 15/12, você vai ver o que estava acontecendo. Uma conferência de jovens aqui. E Deus fala, e Deus cumpre. Porque tudo que Ele falou em 2017, eu estou vivendo hoje na minha vida. Não, isso é tremendo, irmãos. É mudança de comportamento. Não estou falando aqui, é mudança de vida, de mente. Então chega hoje e pensa assim, será que eu já atingi o meu potencial em Deus? Será que eu não tenho mais nada para entregar a Deus? Será que é só realmente estar na igreja, cumprir meu papel e acabou? Deus tem mais para você, irmãos. Viva uma vida melhor com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Levantou de manhã cedo, antes de pegar o celular, dar glória a Deus porque você está vivo. É fazer uma oração. É levar o pensamento a Deus e dizer assim, Deus, glória a Deus, porque mais uma vez eu deitei, dormi e agora o Senhor me levantou. Aleluia. Vamos continuar. Você tem que honrar a Deus, como a gente leu Provérbios capítulo 3, verso 9. Com tudo o que você pode, enquanto você pode. Porque, irmãos, eu conheço muitas pessoas que não podem. Como eu falei, eu sofri um acidente. Em 2022, outubro de 22, eu caí de moto, quebrei a patela do joelho e fiquei afastado até mesmo aqui do templo durante muitos meses. Quebrei a patela em 4 lugares. Fiquei 17 dias internados para fazer 2 cirurgias. E a coisa mais terrível que eu vivi foi ficar num quarto de hospital, querendo estar na igreja e não poder. E sabe o que é mais terrível ainda para mim? O que mais me deixou triste? É porque quando você está numa cama de hospital, você se sente impotente. Toda aquela sua força que você acha que tem, não, eu vou correr, vou andar, vou sair, principalmente para mim, vou correr, vou fazer alguma coisa. Eu senti que eu não podia fazer nada, porque eu estava com a perna toda enfaixada, doendo. Chorei de dor como se fosse uma criança, irmãos. Tiveram que me dar lá o nome do remédio, Tramol, Tramadol, um remédio que realmente é para dor profunda. Você não pode nem tomar muito, porque senão ele vicia. O nível de dor que eu estava sentindo. Mas dentro da mente, o maior problema era a impotência de não poder fazer nada, não poder estar na casa de Deus, não poder pregar o Evangelho, não poder estar com os amigos queridos. Mas de outra hora a gente fala sobre essa experiência. O pastor foi até me visitar, né, pastor, lá? Viu como é que foi a situação. A gente falou sobre filhos imaturos e imaturos, novamente, para quem não escreveu aí, ruiose e tecnon. Ruiose é o filho amadurecido, tecnon é um filhinho, filho que é filho, mas é um filho ainda irresponsável. E aí eu vou te citar alguns atos de honra, que eu quero que você grave isso aqui. Mateus capítulo 9, verso 20 e 21. Olha esse ato de honra que todos nós conhecemos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a tua veste. Irmão, você sabe que lugar que ela se colocou? Ela se colocou no mais baixo possível, e falou assim, ele é tão de Deus, esse homem que está na minha frente, eu estou vendo Deus aqui, a virtude é tão grande, que eu não preciso nem que ele imponha as mãos sobre mim, só o fato de eu ir lá e tocar na orla das vestes, a honra dele é tão grande, que vai sair virtude. E aqui os teólogos vão bater cabeça aqui durante muito tempo, para ficar pensando, foi ela que tirou a virtude, ou a virtude saiu porque era para ela? Eu só sei de uma coisa, ela atingiu um grau de honra. Irmãos, é você virar e falar assim, Senhor, não precisa nem que você entre na minha casa, eu já sei que se o Senhor der uma palavra, o meu criado já será curado. É você estar aqui dentro da igreja, sabendo que uma palavra aqui pode alcançar o seu familiar lá onde ele está agora. Pode alcançar o seu filho se ele não estiver aqui dentro. Pode alcançar uma pessoa que está em prisão, uma pessoa que está no hospital. É a sua fé que vai ativar. Mas como é que vai ativar? Através da honra que você tem com Deus. Aprenda a honrar. Segundo, e aí que também novamente mais 2 palavras no grego, isso aqui foi de hoje à tarde, irmãos. Isso aqui eu não preguei nenhuma das vezes que eu fui. Mateus 14, verso 3.
Mateus 14, verso 3. Pesquisando. É maravilhoso, irmão. Se você puder, compre os aplicativos, estude grego, hebraico, estude tudo. Mas nada disso é suficiente para quando o Espírito Santo derrama. Lá você, quando você está lá no seu quarto, lendo a palavra de Deus, Deus vai e derrama na sua mente, no seu coração, uma palavra viva. E olha só, e estando ele... Mateus, varão? Marcos? Desculpa, li errado aqui, varão. Obrigado. Marcos, capítulo 14, verso 3. Diz assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro com unguento de puro nardo, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Verso 6, é a chave para você entender. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra. Você lê esse texto, e é maravilhoso a cena, então não tira o mérito. Mas quando você vai olhar no grego, o que significa boa aqui? Existem duas palavras, 61 menções lá no Novo Testamento, vão estar dizendo bom. Quando você lê a sua Bíblia lá, está dizendo a palavra bom, por trás tem uma palavra no grego que foi traduzida para o português. Uma dessas palavras é kalos, e a segunda palavra é agatos, de onde vem a palavra HP. A palavra agatos, significa agradável. Então, se você lesse lá, nessa palavra aqui, nesse versículo assim, fez uma obra agradável, daria para você entender. Mas o texto traduziu como bom. Só que o que está por trás dessa palavra aqui não é ágatos. E foi isso que me chamou a atenção. Porque o que está por trás é a palavra kalos. E kalos significa assim, um ato de honra. Fez de uma forma honrosa. Perceba, nós estamos falando de 300 dinheiros, ou algumas versões 300 denários. E o que era um denário? Pelo texto bíblico a gente vai entender que denário era um dia de trabalho de um trabalhador. Então ela está falando aqui de uma oferta de praticamente um ano inteiro, derramado aos pés de Deus, aos pés do Senhor Jesus. Nós falamos aqui sobre honrar com os bens, eu falei da primícia. Muitas pessoas não entendem o que é primícia e se confundem com o dízimo. Acha que primícias é a mesma coisa que o dízimo, só que tirar o dízimo quando recebe o dinheiro. Não, pratiquei primícias. Não tem nada a ver, irmãos. Primícias é uma coisa, dízimo é outra. Eu lembro aqui claramente, quando o pastor... Eu dei glória a Deus, pastor. Novamente, não é falsa modéstia, o senhor me conhece. Mas eu dei glória a Deus quando o pastor fez um quadro aqui. Alguém se lembra desse quadro? Alguém lembra? Um quadro que tinha uns quadradinhos. Alguém lembra para que era? Alguém lembra? Poucas pessoas lembram, pastor. Olha só. Mas o que era esse quadro? Alguém se arrisca a falar? Para compra do terreno. Acho que foi 2019. Se não me engano, foi 2019. Foi o primeiro ano que eu já tinha praticado primícias. E eu virei e falei, quando eu tinha aprendido tudo aquilo, aquela tribulação que eu passei, como eu falei aqui dos contratos, de penhora judicial, eu virei e falei assim, meu Deus, estamos alinhados, pastor. Eu falei comigo mesmo, estamos alinhados. Deus vai fazer essa igreja prosperar como nunca. E eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí quando eu olho os quadradinhos, passava uma semana, os quadradinhos não enchiam. Passou outra semana, os quadradinhos não enchiam. Mas teve pessoas aqui que colocaram uma oferta, deram uma oferta para a compra do terreno e prosperaram de maneira tremenda. Então quem não fez, perdeu uma oportunidade maravilhosa de mudar de vida. Tanto financeira quanto espiritual. É colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que colocar Deus nas finanças em primeiro lugar. Eu vou te falar como eu era antes. Antes das tribulações, antes dos problemas, antes de me aprender um pouco mais sobre ofertas, sabe como é que eu dizimava? Recebi o salário hoje. Sabe quando é que eu entregava o salário? Daqui uns 20, 30 dias. Sabe o que é isso? Ao invés de colocar em primeiro lugar, eu colocava onde? Em último. Separava, deixava separado, mas não trazia a casa de Deus. Sabe o que é isso? É não colocar Deus no lugar que Ele tem que habitar na sua vida. Tenha o prazer, irmão, não estou falando do ato, do valor financeiro em si, é um coração transformado, é entender que Deus é tão honrado na sua vida, que você tem pressa de chegar na casa de Deus e entregar aquilo que Ele tem que receber, como honra. É o prazer de chegar aqui até o altar e poder entregar a sua oferta, sabendo que Ele é o primeiro em tudo.
Ele tem o lugar de honra, como Cristo, Jesus mesmo disse. Ele vai dizer, não procureis os primeiros lugares. Por quê? Porque os primeiros lugares são os lugares de honra. Ele espera que você seja convidado ao primeiro lugar. Os lugares de honra. E a gente vai falar mais sobre isso. Tem como eu falei aqui, a gente falou sobre Marcos 14, verso 3, calos e ágatos. Tem uma frase aqui, novamente, quem gosta de frases. O princípio que você honra, honra você. O princípio que você quebra, quebra você. Existem princípios que, quando quebrados, vão trazer um grau de desastre na sua vida. Muitos princípios. Mas esse de honra, meu irmão, se você não entender e praticar o contrário, que é pior. Tem muita gente que não honra, mas tem gente que pratica a desonra. Como eu já vi irmãos, novamente, a gente não foi nada combinado, tem nada disso aqui, eu falo isso aqui da mesma forma se estivesse num café com você, se estivesse numa outra igreja. Tem irmãos em outras denominações, porque crente da NV não faz isso, amém? Olha só, vai no culto, participa do culto daquela igreja, é membro daquela igreja, mas entrega o dízimo pela televisão. Não, você não entendeu. Você está desonrando o ministério em que você está, você está desonrando a casa que você vem. Existem crentes que fazem isso. Novamente, se você é de uma outra denominação, o seu dízimo é lá que tem que ser entregue. Se você quer vir para cá, torne-se membro, pratique o seu dízimo aqui. Só que entenda que você está desonrando o ministério em que você atua, desonrando o altar. Se você ler Malaquias, você vai ver que o altar, Deus vai dizer que o altar chora. Está falando do ministério. Vamos continuar aqui. Então, novamente, para quem anotou, o princípio que você honra, honra você. E o princípio que você quebra, quebra você. Davi. Irmãos, não tem como não falar sobre honra e não falar de Davi. A gente tem duas situações que são maravilhosas para mim. Davi vai ter a oportunidade lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. Estou vendo que alguns irmãos estão anotando, por isso que eu estou repetindo. 1 Samuel 24, verso 6. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi estava falando de quem aqui? Para quem é bom de Bíblia? Saul. Qual foi essa cena? Em que Saul vai entrar numa caverna, vai aliviar o ventre, Davi tem a oportunidade de acabar com Saul, de acabar com anos de problema que ele teria na vida dele. Se ele mata ali, irmão, já acabava esse monte de guerra que Davi teve na vida dele. Mas olha como é que ele fez. Ele olhou para aquele homem e não viu somente o homem. Quem que ele viu? A unção que habitava na vida daquele homem. Ele viu a honra que aquele homem carregava. E aquele homem não era qualquer homem, era o rei de Israel. Por isso ele olhou e falou assim, opa, nunca que eu vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Nós falamos aqui sobre autoridades, para quem não estava aqui, eu falei que existem 7 níveis de autoridade, peço que você estude isso depois. A autoridade mais alta é a palavra de Deus, e a autoridade das mais baixas são dos costumes. Eu falei de um costume aqui, que não está na Bíblia, mas que por costume, você e a sua esposa praticam. Qual o costume? Costume de usar aliança. E, irmão, isso dá brigas. Seja sincero, irmão. Varão, você que está aí. Você deixar de usar aliança um dia perto da sua esposa, vai ter briga ou não vai? Olha o casal aqui já discutindo. Seja sincero, porque entre vocês está acordado. Eu falei também da autoridade, desses 7 níveis, a autoridade dos contratos. E é muito crente que não entende isso. A autoridade dos contratos, ela está abaixo da autoridade de Deus, mas entre os homens ela é uma autoridade. E eu citei alguns contratos que a gente faz na vida. A gente compra em algum lugar, faz um financiamento de um carro, de uma casa, e o que acontece? Alguns cristãos, porque a DNV não tem cristão que faz isso, glória a Deus. Alguns cristãos fazem o quê? Deixa de pagar. Não, descobri, pastor, que tem um cara, um advogado, que vai botar na justiça, e que eu estou pagando muito juro nesse contrato. E aí deixa de pagar o banco. Você fez um contrato, meu irmão, honre a sua palavra. Você como crente tem que honrar, como diz a palavra, sim, sim, glória a Deus, vocês estão afiados. Então vamos lá, outro exemplo de honra, depois eu vou falar sobre Davi de novo. A serva de Naamã, 2 Reis capítulo 5, verso 3, e disse esta à sua senhora, antes o meu senhor, antes o quê? O meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Sabe quem está falando isso aqui, irmão? E é engraçado que o texto bíblico nem traz o nome dela, para honrar um pouquinho mais essa menina. Porque vai dizer assim, é a serva, a criada, em algumas versões. A criada de quem? De Naamã. E aí, olha que tremendo isso aqui. Essa criada foi trazida de onde? Da terra de Israel. Ela está escravizada, dominada, mas ela não deixou de fazer o quê? De ser submissa àquela autoridade que estava diante dela. Ela não se refere, quem dera esse bobão do Naamã? Ela fala assim? Ela fala não, ai se o meu Senhor, submissão. Ela se sujeitou àquela autoridade, e ela vai honrar aquela autoridade como? Dando a resposta que ele precisava para a vida dele. Vocês conhecem bem a história, Naamã vai até a terra, vai encontrar lá, vai ser curado no Rio Jordão, vai tratar a sua honra e o seu orgulho, e vai ser restaurado diante de todos os olhos do povo. Existem pessoas que ainda não entenderam que submissão é diferente de obediência. Você pode ser submisso a alguém, sem necessariamente obedecê-lo. Vou dar um outro exemplo, não preciso nem citar o texto, porque você conhece de cor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem os outros nomes, você sabe muito bem. Eles vão ser colocados diante da estátua. Daniel estava na outra história, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Eles vão ser colocados diante da estátua. Eles vão virar assim para o rei. Ei, ô rei, seu malvado, seu desonesto, seu bandido, eu não vou virar diante dessa estátua. Foi assim que eles falaram? Foi? Quem é bom de Bíblia aí? Foi ou não foi? Não foi. Como é que eles falaram? Ó rei, entendemos que é a sua ordem, mas nós não podemos cumprir. Agiram com submissão, mas obedeceram? Não, porque aquela ordem contrariava o Deus de Israel. Então você pode ser submisso, não precisando obedecer. Estou falando isso porque a gente está vivendo, irmãos, num período de insubmissão muito grande. Infelizmente tem cristãos que não respeitam as autoridades. Romanos capítulo 13, varão, vê se eu vou acertar a referência que não está aqui no esboço. Põe o 13, por gentileza, verso 1. Olha lá, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades. E é tremendo porque, olha só, se dois homens entrassem aqui dentro dessa igreja agora, o primeiro está com uma arma na mão. Arma, bala, dinamite, vem da palavra dunamis, que quer dizer poder de explosão, aquela sensação de explosão. O cara tem uma arma na mão. Você, no momento em que ele está com uma arma na mão, você vai respeitá-lo por causa de quê? Por causa da arma. Você não vai ser louco entrar na frente da bala. Amém? Mas se entrar um segundo homem com uma outra arma na mão, só que agora ele está com uma farda, que nós conhecemos da polícia militar, você vai respeitá-lo não só pela arma, mas também pela farda. Porque a arma vai dizer o poder que ele tem, mas a farda mostra o quê? A autoridade que ele possui. Nós não entendemos muitas vezes, e olha só como é que é tremendo isso aqui. Se um policial te parar, você vira para ele e fala assim, ei, o policial te parou e falou assim, ó, faça isso, me dê seus documentos, licença, carteira de motorista. Você vai virar e falar assim, ei, não vou te respeitar não, porque você está traindo a sua esposa. Eu sei que você está traindo a sua esposa. Você vira para ele e fala isso? Por que você não fala? Mas quando chega no presidente da nação, que não te deu ordem nenhuma, muitas vezes, aqui não, crente da DNV não faz isso, mas em outras igrejas, o crente desrespeita o presidente da nação, sendo que ele é a autoridade máxima. E por isso você não entende porque que muitas coisas estão travadas na sua vida. Você talvez está desrespeitando o seu superior lá no trabalho. Seu superior talvez é um homem de honra, um homem de Deus, você nunca se relacionou com ele, mas você não o respeita. E se pergunta por que você nunca teve uma promoção naquele trabalho. Talvez você esteja vivendo uma vida de desonra e não sabia até agora. Como eu falei aqui, se você, com certeza, meu irmão, se você honrar as autoridades do nosso país, você vai prosperar nessa terra, porque o versículo diz isso. Não sou eu que estou dizendo não é a minha experiência agora não. Romanos 13, verso 1, verso 2 também. Olha lá. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Eu quero que você reflita nesse momento. Será que você tem vivido uma vida de honra? Será que o seu propósito é honrar? Vou te falar um dos últimos exemplos para a gente terminar. 2 Samuel capítulo 9, verso 6. 2 Samuel capítulo 9, verso 6. Esse é o penúltimo exemplo.
E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com seu rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete, disse a Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Eu não preciso falar muita coisa, você já ouviu várias pregações sobre Mefibosete, lá em Lodebar, você sabe muito bem dessa história. Nós estamos aqui para pregar, mas para aprender. Mefibosete era descendente de quem, irmãos? De Saul. Saul era o que de Israel? O rei. Nada mais natural que Mefibosete, talvez num ato de desonra, virar para Davi e falar o quê? Ei, esse trono que você está usurpando aí, ó, não é seu não. Eu sou descendente de Saul, eu que deveria estar aí. Mas olha como ele se coloca diante do rei. Ele entende a autoridade daquele rei e honra aquele rei se colocando em que posição? Posição de servo. Ele vai virar para Davi e vai dizer, Davi, tu és meu senhor. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Se eu sou teu servo, você é meu senhor. Isso aqui é tremendo porque, sabe o que vai acontecer com o Mefibosete? Eu queria que você entendesse isso aqui, irmãos. E em qualquer oportunidade eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mefibosete ali representa todos nós. Tem uma tipologia por trás disso aí. Não quero trazer tipologia aqui hoje, mas entenda isso. Mefibosete representa a humanidade que sempre tropeçou na lei. E por tropeçar na lei, muitas vezes você quebra o pé. E Davi vai pegar você de lá, debaixo da lei, e vai colocar numa mesa. A mesa da graça. Porque quando você está sentado na mesa, ninguém consegue ver mais os seus erros dos seus pés, os problemas, os seus defeitos, porque você está numa mesa da graça, e a graça de Deus é quem te coloca novamente assentado entre os filhos de Deus. Não, isso é maravilhoso, irmãos. Vamos para o último, olha lá, Números capítulo 12, prometo estar acabando. Números capítulo 12. Números capítulo 12 é um dos principais temas que eu uso, e eu queria que você guardasse isso nessa noite. Deixa eu abrir aqui na minha versão. Números capítulo 12 vai dizer assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem falou? Vamos de novo. Quem falou? Contra quem? E o motivo era, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Vamos de novo? Quem foi que falou? Vamos, irmão? Quem falou? Quem foi que ouviu? Vamos de novo? Quem foi que falou? Quem foi que ouviu? Se eu estou falando contra você, quem vai ouvir é quem? Você. Mas no caso aqui eles estavam falando contra quem? Contra uma autoridade. Quando eles falam contra a autoridade, não é só a autoridade quem ouviu. Quem ouviu? Deus ouviu isso aqui. E olha só, o texto vai continuar, verso 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram os três. E então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Verso 6, e disse, ouça agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E olha o verso 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E aí você conhece a história. O que vai acontecer com Miriam? Alguém se lembra? Está no verso seguinte. Ela vai se tornar leprova. Eu queria que você guardasse duas palavrinhas para você pesquisar depois. Porque para mim esse texto, novamente, mudou a minha vida. São duas palavras no hebraico, que vai dizer assim, Lashon Hará. Escreva do jeito que você está ouvindo. L-A-S-H-O-N, Lashon Hará, H-A-R-A. Quer dizer, traduzindo, língua maledicente. Vocês não sabem o que é isso, não, sabe? Aqui no Brasil a gente chama como? Quem se arrisca? Língua maledicente? Fofoca, difamação, calúnia, injúria. Todos esses, como o pastor também falou na terça-feira passada, são crimes da honra.
O direito vai trazer dessa forma, a jurisprudência vai dizer dessa forma. São crimes contra a honra. E aí, o que está acontecendo aqui é um crime contra Moisés. Porque, detalhe, eles estão difamando Moisés. Os judeus vão chamar isso do que você acabou de escutar, Lashon Hará. Sabe qual é o conceito? E, novamente, eu pratiquei isso nesses últimos anos. Se eu não posso falar bem de alguém, eu não falo nada. Vou repetir. Se eu não posso falar bem de alguém, eu não falo nada. Porque, irmãos, a fofoca é a pior coisa que existe. Porque quando você lança uma palavra sobre alguém, você não tem como recolher essa palavra de volta. Já diziam os ditados por aí. Alguém se lembra do ditado? Tem duas coisas que não voltam atrás: a flecha lançada e a palavra falada. É impossível você voltar com uma palavra. E aqui, os judeus, esse conceito, por isso que eu peço que você pesquise depois, mas tenho certeza que em algum momento a gente vai poder estudar isso aqui, é que a fofoca, ela é disseminada como mexerica. Tem o texto bíblico, tenho certeza que eu anotei aqui em algum lugar, vai dizer, Números 20, verso 28, não, Levítico 19, 16. Olha que tremendo esse verso. Levítico 19, 16. Abre aí, varão. Cadê? Onde? Me ajuda. Levítico 19, 16. Foi o único que eu não anotei. Olha lá. Ó. Não andarás como intrigante entre teu povo. Tem outra versão? Põe na revista atualizada, por favor. Está na sua, mexeriqueiro? O Robinho está aqui. Tem outra versão? Põe aí. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Difamadores. Que bom essa versão aí. Nova versão transformadora. Não vivam como difamadores no meio do teu povo. Atualizada também está mexeriqueiro? Aí, ó. Muito boa. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Olha o que em apenas um versículo está juntando duas coisas que aparentemente são totalmente diferentes. Mas quando você lê Tiago, quando você lê Provérbios, o que vai dizer sobre a língua? A morte e a vida estão no poder da língua. Porque você pode, da mesma forma que você pode honrar alguém com seus lábios, você também pode acabar com a vida dele. Nossa, Deus sabe, você está falando muito pesado. Estou não, irmãos. Vou te falar o seguinte. Robin, posso usar você como exemplo? Posso te usar como exemplo como ator aqui do cenário? Vamos lá. Robson está aqui, presbítero Robson, está aqui. Ele é o melhor vendedor de carro que existe nessa terra. Meu irmão, você não sabe. Estou fazendo um teatro, tá, irmão? Calma. Ele é o melhor vendedor de carro que existe nesse mundo. E se eu te falar, já comprei carro com ele. Já melhorou muito. Rapaz, esse homem dá um tratamento VIP. Eu falei bem dele, não falei? Seja sincero, se você for comprar um carro, você vai procurar o Robin? Vai, porque eu te dei uma boa indicação. Falei bem dele. E o inverso é totalmente verdadeiro. Se eu virar para você e falar assim, gente, comprei carro com o Robin. Deixa eu te falar, é o maior enganador que existe. Põe um monte de taxa. Não, irmão, tem um carro cheio de multa. Irmão, o carro quebrou na primeira semana. Você vai comprar carro com o Robin? Seja sincero. Então, aos olhos de muitas pessoas, quando você replica isso, você está matando o Robinho aos olhos de outras pessoas. Esse é o poder da difamação. É o poder do Lashon Hará, da língua maledicente. Se você não pode falar, vou repetir, se você não pode falar bem de alguém, não fale nada. Mantenha para si mesmo. Então, grave isso. Se eu não posso... Alguém quer falar? Exatamente. Evite. Isso. Exatamente. Por que o pastor está falando isso? Porque é importante que a gente leu em Levítico 19, 16. Olha só. Nós, como cristãos, temos que aprender como fazer alianças. Você tem que aprender isso. Mas pode ser que, assim como o povo de Israel não fez uma aliança indevida com os gibeonitas e tiveram que respeitar essa aliança, pode ser que você seja enganado. Pode ser que você caia numa situação. Mas deixa eu te falar,
Robinho, que estava morto aos seus olhos, pode se arrepender, pode mudar de vida, só que aos seus olhos ele ainda está o quê? Morto, não vai fazer negócios, só que ele se arrependeu. Quando você propaga a imagem má do Robinho para toda a vida, você não está dando o direito dele se arrepender, como Deus deu o direito a você se arrepender. Esse é o problema de não falar, ou melhor, de falar de forma má da imagem ou de uma pessoa. E aí, a única exceção que os judeus colocam exatamente, pastor, por isso eu fui muito feliz nessa palavra, Levítico 19:16, a única exceção que eles colocam é, a única possibilidade de eu exatamente falar mal de alguém é para salvar uma outra pessoa. É dessa forma, não vá porque ele está armado, ele vai matar alguém. Então você pode falar com essa pessoa e alertá-la sobre isso. Então tomem cuidado com aquilo que vocês falam. Coloque-se de pé para a gente terminar. Eu queria que vocês guardassem tudo isso, irmãos. Eu estou aqui porque assim, Deus mudou minha vida. E eu quero ver sua vida transformada, amém? Tem um versículo ainda, diz assim, Isaías 29, verso 13. Vai dizer assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios, me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem e em que foi instruído. Eu quero que você mude de vida. Nós vamos fazer uma oração. E eu peço que você peça a Deus uma nova posição de honrar as pessoas. Não estou falando aqui para você começar a dar dinheiro para os outros, você começar a praticar qualquer coisa por fazer. Você tem que fazer com o coração certo, no pensamento transformado que a gente leu no início. Então, ore ao Senhor pedindo novas oportunidades para que você possa alcançar lugares de honra nessa terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós falamos da Tua palavra, nós falamos do Teu amor, nós pedimos ao Senhor Deus, que o Senhor venha colocar isso no coração dos Teus filhos, que eles possam ter as vidas transformadas a partir de hoje, que eles possam honrar as autoridades, honrar os pequeninos, honrar os justos, honrar pai e mãe, honrar professor, honrar todos que venham entrar em contato com Ele, porque eles entendem que a Tua palavra, ó Pai, tem muitas promessas, e nós vamos cumprir os Teus princípios, ó Deus, para que as promessas venham, ó Pai, se cumprir na sua vida, e que na eternidade, e até mesmo hoje, ó Pai, nós possamos, ó Pai, com qualquer honra recebida, dedicar essa coroa de honra aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, para honrar o nome do nosso Senhor. Meu Deus, eu acredito que o Teu povo foi instruído, ó Pai, durante esse mês inteiro. Eu agradeço, ó Pai, por essas oportunidades que eu tive de falar do Teu amor, e de falar daquilo que transformou vidas, e transformou minha vida. Eu te peço, ó Senhor Deus, engrandece o Teu nome neste lugar, engrandece o nome do Teu Filho, Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa falar muito melhor aos corações dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.